Olá, pessoal! Como é bom estar com vocês. Para mim é um privilégio muito grande estar nesse lugar, gente, sentado aqui nessa cadeira, nessa mesa, com esse fundo, porque aqui vocês já se identificam de onde é, né? Do Centro Senhora da Luz. Então, para mim é muito gratificante estar aqui, né? Vamos ver se eu consigo aqui passar bem para vocês aquilo que eu venho aprendendo durante as formações com o Padre Newton, com o Diego, com o Centro Senhora da Luz, enfim, muito com o Padre Rafael também. E é isso, meu nome é Jerusa Nascimento, já tem mais de 5 anos que eu pertenço ao Centro Senhora da Luz. E para começarmos essa aula, que nós vamos falar sobre secularismo na igreja, nós vamos invocar o Espírito Santo, vamos orar também a oração de Nossa Senhora da Luz, para a gente ficar ainda mais forte e seguros, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que eu fale bem aquilo que Deus quer que eu fale. Vamos nessa? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora da Luz. Minha Mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede brilhante farol, que através das brumas e tempestades da vida nos guie incólumes ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza. Concedei-nos a luz da fé e inflamai o nosso coração com o fogo divino para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, gente. O que significa a palavra secularização? Mas, como eu falei, são os perigos da secularização da igreja e na igreja. O que significa a palavra? A raiz da palavra, no latim, sécula, que se refere a uma era ou uma geração. Ou seja, pertence a essa era mundana. Secular, que se refere a século, que se desenvolve de século em século. Secular é sinônimo de profano. E o que é o profano? É aquilo que não é sagrado, que era sagrado e que não é mais sagrado. Então, de século em século, o tempo vai passando, mas a igreja, o que vem da igreja permanece. Desde os tempos dos apóstolos, desde Jesus, desde Maria, a construção dos primeiros templos, das primeiras igrejas, é a mesma coisa até hoje. E de um tempo para cá as coisas vão se perdendo. O que seria a secularização da igreja? Seria uma igreja sem conversão, que tem uma fé morta. Aderem à fé cristã, mas não experimenta. É como se você fosse um cristão que alimenta das coisas da igreja, participa das coisas da igreja, mas não atua, não faz com que realmente o que é pregado para nós, o que é ensinado para nós, você não dá testemunho disso na sua vida cotidiana. E se confunde um pouco com o mundo, querendo trazer para dentro da igreja. Então, aí não tem uma conversão. O que é conversão? É estar num caminho que é errado e se converter para um caminho do bem, para um caminho que é de Jesus. E esse caminho é um caminho que nós somos provados o tempo inteiro. Nós precisamos realmente, para viver esse caminho, que é o caminho de Jesus, nós precisamos deixar o mundo de lado, as coisas do mundo de lado, né? Esse secularismo mesmo de lado. E adentrar as coisas da igreja, adentrar as coisas de Deus, para sermos uma pessoa realmente de Deus. É fácil?
Não é, porque a gente já está muito contaminado, a gente já está muito massacrado por muita coisa do mundo. Mas quando a gente bebe uma gotinha da água do amor de Jesus, quando um pinguinho do sangue de Jesus toca sobre as nossas almas, né? Esse olhar que nós temos para Jesus, muda, gente. É um pouquinho, não precisa de ser muito, não. Só que esse pouquinho já sustenta a gente já quer ser realmente uma pessoa de Deus, aí vem essa conversão. E aí quando ele fala assim, ó, adere a uma fé cristã, mas não experimenta e é uma fé morta, é isso, né? Que você fica muito preso às coisas do mundo ou está na igreja só para o social e não vive o experimentar o amor de Deus, né? E aí se mistura, achando que a igreja é um lugar onde você pode fazer de tudo, e não é, ao contrário, nós temos que adequar as coisas da igreja para vivermos, continuarmos firmes nessa conversão, nesse passo a passo, nesse caminho até o fim das nossas vidas terrenas, né? É isso, vamos continuar. O que acontece? Você passa a tirar Deus do centro, da verdade, da justiça e não prega o magistério da igreja. A doutrina da igreja exercida desde os apóstolos. Olha o perigo quando a gente tira Deus do centro, né? A igreja é coisa séria. Quando a gente começa a comungar das coisas da igreja, a viver as coisas da igreja, nós temos que aderir àquilo que foi pregado desde os apóstolos. Desde o tempo de Jesus, que é atuante até hoje, que é real, que é verdadeiro até hoje. Então, nós não podemos tirar Deus do centro, que muitas das coisas, muitas das vezes, está acontecendo. E se tiramos Deus do centro, que é a essência de tudo, nós nos perdemos. Nós precisamos sempre viver aquele tempo dos apóstolos. Ah, quer dizer que é um tempo antigo? Não. É um tempo do amor de Deus, é um tempo da verdade, é o tempo da luz. Nós precisamos vivenciar isso. Vamos continuar. Passam a adequar conforme os seus interesses, conforme o que lhes convém. Ou seja, Deus fica a nosso serviço e não nós a serviço da igreja, a serviço de Deus. Quando a gente coloca Deus a nosso serviço, é assim, exemplo, nós vamos fazer uma oração e impomos que Deus faça aquilo para nós, né? Impomos que Deus nos atenda ao nosso bem-prazer. E não é isso. A oração ou qualquer coisa que a gente faz vem da graça de Deus. É Deus que vai fazer em nós. Nós não temos que absolutamente colocar Deus a nosso serviço, né? Como nós que somos servos de Deus, nós que estamos por Ele e estamos fazendo as coisas por Ele. Ele está por nós e para nós, mas não podemos confundir isso, tá? Espero que fique claro um pouquinho aí, porque o assunto é muito bom. Eu gosto de falar sobre essas questões da igreja e do mundo e como que o mundo tem nos contaminado. Então, devagarinho nós vamos chegar até lá. Outro exemplo. Tem uns exemplos interessantes, gente, que é o seguinte: não precisa casar, não precisa casar. Vamos juntar nossas vidas porque Deus está em tudo. Não, né? Isso não é certo. Desfazendo assim do sacramento da igreja, o matrimônio, por exemplo. Nós sabemos quantos sacramentos que nós temos. São 7 sacramentos da igreja. Um dos sacramentos é o matrimônio. O matrimônio é a coisa mais linda que Deus nos fez. E para isso nós precisamos ter vocação matrimonial, de estar com o homem ou de estar com uma mulher, né? No meu caso, de estar com o esposo, com o marido, para que assim eu junte a ele por Deus, com Deus, para conduzir bem o meu matrimônio. Então, se eu sou juntada, se eu sou amigada, eu não tenho o sacramento da igreja. Não é necessário o sacramento do batismo, da comunhão, para a gente receber Jesus eucarístico? Mesma coisa. Para eu ter um lar, é necessário que eu tenha esse lar conduzido por Deus. Eu preciso do sacramento matrimonial. Eu preciso do sim do meu esposo e da minha esposa perante um sacerdote, perante as testemunhas ali na igreja com Deus. Então, eu fico tão triste quando vejo
tantos casais juntados e tem, não sei se é medo, receio. Minha gente, vamos dar um passo, a conversão é isso, vamos dar um passo. É difícil, mas nós não precisamos ficar com medo. E vamos sim caminhar para o amor de Jesus, buscando a questão do sacramento. Confundem o amor de Deus. Vamos continuar, né? Confundem, então, o amor de Deus por todos nós e querem ditar suas próprias regras, não aderindo à leis de Deus. Ditar é isso, não, Deus está em tudo, não tem problema eu viver amigado, não, né? Tem muitos anos já que eu estou com essa namorada, que eu já tenho filhos com ela, e ela virou a minha mulher, mas não virou a minha esposa perante a Deus. Então, essa questão assim, eu mesmo ditar regras, eu tiro Deus do centro, eu quero ser Deus da minha união com a minha esposa ou com o meu esposo, eu quero ser Deus com os meus filhos. Não, é Deus de todos nós. Então eu preciso, você que está me ouvindo, né, você que tem muitos anos que está juntado com uma mulher, né, e não tem ela como uma esposa perante a Deus, busca o sacramento do matrimônio. Não tenha medo, não tenha medo. O mundo que Deus fez para nós é maravilhoso, gente. É a coisa mais linda de Deus. Nós que precisamos aderir às coisas de Deus. E assim nós vamos caminhando. Recentemente fizemos um casamento comunitário maravilhoso, mais de 32 casais, né? Estiveram ali, na época que foi com o padre Gilson, recebeu o sacramento do matrimônio. Isso não é impossível, é possível, busca o sacramento do matrimônio. Isso tudo é secularismo, viu? Quando a gente tira aí, Deus de nós. Uma outra coisa interessante, quando nas escolas nós pedimos agora, assim, na festa junina, vamos desenhar o padre, vamos desenhar os testemunhos, vamos desenhar todo o decorrer ali da festa junina. Você faz o seu desenho do padre como? Vestido como? Não é de batina? Com certeza. Eu, você, seu avô, a criança, na nossa memória nós sabemos que um padre é de batina. Então, tudo isso é tão importante, gente. Se você for pedir uma pessoa para desenhar, vai desenhar assim. Você não vai desenhar um padre social, com a calça jeans, com a blusinha longa aqui. Não, você vai desenhar nós identificamos um padre de batina. Então o mundo vai tirando isso de nós precisamos estar atento a isso, tá? É uma dica interessante, a questão do desenho do festa junina. Vamos continuar. Aqui, meu corpo, minhas regras, eu decido por mim. Né? Nós mulheres temos essa mania de falar assim, né? Quando a gente tira Deus do centro. Gente, nós temos uma responsabilidade muito grande. O nosso corpo foi todo feito maravilhosamente bem, lindamente interno, os nossos membros, as nossas... Meu pai, está me faltando a palavra, mas os nossos órgãos genitais são todos internos, são todos colocados assim com todo carinho pela criação divina no lugar. Então nós não podemos expor demais. Então as minhas regras são as regras de Deus. Deus fez tudo, o nosso corpo maravilhoso para ser guardado para Deus. Né? Então, as minhas regras nesse sentido assim, eu mesmo dito as minhas coisas, eu posso sair por aí ficando com qualquer pessoa e se eu por acaso engravidar, eu posso abortar. Então, eu começo a ditar as regras. Isso também é o secularismo que vem acontecendo, vem contaminando as nossas mulheres, vem contaminando tudo isso que está acontecendo, achando que eu dito as regras. Minha gente, vocês podem até ditar, mas depois você vai prestar contas a Deus. Tá? Isso é sério, né? Então, Jerusa, como que eu faço para eu adentrar ao caminho de Deus, a conversão e buscar as regras que é de Deus? Os 10 mandamentos, é maravilhoso, eu preciso de conhecer os 10 mandamentos, né? A Bíblia Sagrada, tantas coisas maravilhosas, o Santo Terço, minha gente, Maria é para nós o melhor exemplo de mulher. Então, temos muitas coisas a buscar,
né? Essa conversão eu preciso de desejar, assim como eu desejo a água para me hidratar o meu corpo, eu desejo a Deus para hidratar a minha alma, conduzir o meu caminho. Eu desejo a Maria para estar comigo, o Espírito Santo. Enfim, tudo é possível. Esse mundo louco que vem tirando a gente disso, né? Que vem desmistificando as coisas, vem desacralizando as coisas, né? Então, por isso que está desse jeito. Aí fala assim, eu não quero, eu não gosto nada que é forçado, que é mandado, que é ditado, né? Eu não gosto de padres ou sacerdotes que me impõem as coisas. Ô, gente, é igual pai e mãe. Se a gente não tiver uma pessoa de referência para realmente nos ditar o que deve ser feito, como que eu vou chegar? O padre para nós é um grande pastoreiro que me conduz, nós somos ovelhas dele. Aí é ele que vai também nos mostrar a forma de chegar ao caminho de Jesus. Nada é fácil, mas quando a gente escolhe ser de Deus, a gente precisa de escolher não só da boca para fora, mas sermos realmente, tirar esse mundo louco que está nos impregnando e viver as coisas de Deus, com pessoas que são de Deus, para nos orientar nesse caminho de conversão. E pode ter certeza, com cada oração que a gente faz a Nossa Senhora, buscando ela, né, com uma mulher que nos é exemplo, nós vamos chegar a esse modelo, né, que a gente precisa estar atento, né? Então, nada de ficar criticando assim, é muita imposição, eu que dito as minhas regras, eu faço da vida o que eu quiser, eu sou Deus de mim mesmo e dos outros. Não, meus amigos, não é por aí, meus irmãos, não é desse jeito que Deus quer para nós. Nós precisamos, sim, de Deus para acertar tudo isso, né? Estou falando muito aqui, vamos voltar aqui, mas é para vocês entenderem melhor esses exemplos. Olha para você ver. E querem levar esses pensamentos para dentro da igreja, querendo que a igreja aceite todos, pois todos somos filhos de Deus. Esses pensamentos, gente, esse mundo, que são esses exemplos todos que eu dei anteriormente, para colocar isso dentro da igreja, isso é um sacrilégio muito grande. Porque, como eu falei, a igreja vem de há 2000 anos que existe a igreja. Então, eu não quero uma igreja onde o pensamento do homem que vem, porque o pensamento do homem, ele é um pensamento pecador, né? O homem pode pecar, o homem peca, o homem, como diz o homem, ele é humano, ele erra. Ele erra. Agora, o que Deus tem para nós, o que Jesus tem para nós e passou para os apóstolos e passou para a Virgem Maria, é o que nós temos que levantar, é o que nós temos que abraçar, né? E essa questão de falar todos somos filhos de Deus porque Deus está em tudo. Deus está em tudo. Deus está em tudo, sim. Mas como que é a nossa postura de filho de Deus para com Ele? Eu estou no pecado? Eu estou levando a vida assim, achando, deixa a vida me levar, ou o que o mundo está falando lá fora, a questão da moda. Gente, é tanto assunto, né, nessa secularização da igreja, dá para abordar vários exemplos. Mas isso daí que se fala, que Deus está em tudo, então por isso eu posso viver uma vida largada? Não. Nós precisamos de regras, sim. Nós precisamos de ordem, de organização. Senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Né? Então a igreja é um lugar, é um templo sagrado, onde nós nos encontramos para oração e para estar em Deus e com Deus. Para isso eu preciso colocar a minha vida em ordem através dos 10 mandamentos, através dos sacramentos. Isso é importantíssimo para que eu possa ser realmente a obra-prima que Deus fez para nós, porque nós somos obra-prima de Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, depois que Deus criou tudo, criou o homem e a mulher para viver na graça dele, na igreja dele que ele fez para nós. Não vamos sair dele não, porque o mundo está muito doido, nós não queremos o que está sendo ditado lá fora. Se fosse assim, o mundo estaria mil maravilhas. Eu te pergunto, está mil maravilhas? Não está. Nós estamos com sede de Deus. Para isso, nós precisamos matar essa sede estando em Deus, certo? Aqui, ó, perda da sacralidade da história viva de Jesus, da fé que nos move,
da vida reta através da igreja, esquecendo de viver a palavra de Deus, os sacramentos que nós acabamos de falar, os mandamentos, tratando a igreja como um evento social, né? E essa questão do evento social é o quê? Os sacramentos, por exemplo, o batismo. Eu batismo o meu filho, a minha filha, eu quero fazer uma festa e tudo mais, e nunca mais vou à igreja. Eu só quero a igreja para fazer, achando que o batismo é um movimento social, né? Que é um evento social. Aí tem o crisma, a mesma coisa. Até o próprio casamento é a mesma coisa. A pessoa vai casar na igreja católica e nem participa da igreja, né? E quer que Deus age, né? Eu quero viver no mundo. Eu quero estar em tudo, quero estar na moda, eu quero viver no mundo, mas eu não consigo me adaptar às coisas da igreja, às coisas que Deus tem para nós. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, como é que vai ser feito isso? Como que você vai ordenar as suas ideias, ordenar a sua família? Eu preciso de estar em Deus, eu preciso da igreja para que eu me oriente, para que eu seja realmente esse fruto precioso que Deus fez de cada um de nós. Isso é importantíssimo. Por exemplo, nós não esquecendo das coisas pequenas, passar em frente à igreja. Quando a gente passa em frente à igreja, o que a gente faz? O sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sabemos que lá dentro da igreja está Jesus vivo eucarístico, né? O templo por si, a igreja por si, né? Esse símbolo da igreja que a gente vê, de cara a gente já faz o sinal da cruz. Então isso é importante. E o sinal da cruz é aquilo que nos abençoa. Nós precisamos nos abençoar o tempo inteiro. E aonde que a gente busca as bênçãos? Também, não é na igreja? Então olhamos para a igreja, fazemos o sinal da cruz. Tem gente esquecendo disso. Outra coisa, antes das refeições, né? Eu vou comer de qualquer jeito. Isso é secularismo também, sabe? A gente esquece, porque a gente vive a igreja doméstica, né? Isso aí é importante falar. Nós vivemos a igreja diariamente, nos lugares, nas posturas que nós estamos com as pessoas, nas festas. Gente, tudo não é negado a ninguém viver a beleza da vida, não. Mas é viver com os sacramentos da igreja, com a igreja, nas pequenas coisas que a gente faz. Né, da nossa casa, ou a gente vai almoçar num restaurante, ou até mesmo numa festa de casamento, onde for, a sua refeição chegou ali, ó. Não tenha vergonha de fazer o nome do Pai e abençoar a refeição que você vai tomar. Aí o pessoal pensa, não precisa disso não, Deus abençoa tudo, né? Deus tem tudo. Não cai nessa não, viu? Não cai nessa não. Vamos respeitar isso e viver isso porque Deus nos honra muito mais. Ter intimidade com Deus é tudo. E aqui, ó, o Santo Rosário. Nós esquecemos de rezar o terço, né? O terço, gente, a primeira coisa, depois da minha conversão, foi o que eu quis fazer. Foi rezar o Santo Terço na minha casa, com meu esposo, com a minha filha, com a minha mãe, com meus irmãos, né? Porque eu via que eu estava muito distante de Deus. Eu coloquei Deus lá para a 12ª pessoa da minha vida, sendo que Deus é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E olha o que eu estava fazendo, eu estava esquecendo de Deus assim literalmente. Né? Eu fazia outras coisas. Quando eu observei isso, eu fiquei muito sentida comigo mesmo, quando eu tive meu despertar para Deus. Aí, para eu ficar mais próximo de Deus, o Santo Rosário me ajudou demais. Eu quis saber realmente contemplar um terço assim, magnificamente, literalmente, como Deus e Nossa Senhora queria. Eu queria viver cada continha ali, ó, vivenciando, de fato, o que saía da minha boca eu vivenciar. Sabe? Então são pequenas coisas que a gente faz e que nos modifica para Deus. A questão do terço, a força da oração do pai e da mãe. Para finalizar, é muita coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas a força da oração do pai e da mãe para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. E o mundo tem nos tentado roubar. Ah, não! Só ir na missa uma vez por mês e lá eu rezo para o meu filho ou para a minha filha, ou buscar outras coisas mundanas. Não. A oração do pai e da mãe, porque Deus nos fez, quando fala imagem e semelhança dele, ele nos ensina a orar o tempo inteiro. Se Jesus, que é Jesus, rezava pelos seus e por todos, ele também nos mostra o tempo inteiro. Ele é um mestre o tempo inteiro. Ele é um professor de marca maior
para nos orientar o tempo inteiro. Se Jesus reza, quanto mais nós, gente, precisamos de rezar. E não rezar só individualmente, coletivamente, mas rezar dentro das nossas casas pelos nossos filhos. Abençoar o nosso filho, a nossa filha, abençoar o nosso matrimônio, a nossa casa. Isso, minha gente, é necessário mais do que nunca, principalmente nesses tempos de agora. E aí fala, como que eu faço isso? Buscando a Deus, vendo coisas de Deus, lendo coisas de Deus, a Sagrada Escritura, o Catecismo, o compêndio, né? Que é aquele livrinho pequenininho que eu estou tendo a graça de conhecer cada vez mais. Vários livros maravilhosos, filmes santos, isso tudo vai nos catequizando, isso tudo nos coloca realmente na graça de Deus. Gente, eu queria estar aqui falando muito mais para vocês, porque eu gosto muito de falar desse amor de Deus e dessa forma de amar a Deus através da oração, através dos sacramentos, através da participação da Santa Missa. Mas é o que temos para hoje. Com a graça de Deus, voltarei com esse assunto para falar de mais outras coisas, mas eu espero que vocês, pelo menos, vamos começar assim, ó, Santo Terço, missa aos domingos, nada disso assim, eu vou na missa só no evento social, não, é um dos mandamentos, que é ir à missa aos domingos, em festas, isso já é um bom passo, já é um bom caminho, tá? O Santo Rosário, como eu já falei, e é isso, e rezar em casa. Não tenha vergonha, não. Reza um Pai Nosso com seu filho e com sua filha. Reza um Pai Nosso nos cômodos da sua casa. Transforma a sua casa e seu lar na Igreja Católica, né? Nessa igreja maravilhosa. É isso, tá? Muito obrigada por hoje. É só. E se Deus quiser, nós voltamos com outro assunto. Beijo, valeu!